E aqui nós entramos especificamente no mesoderma novo. E o mesoderma novo, ele vai ter essa configuração. Ou seja, vocês podem ver que ele é quase como se fosse um esqueletinho. Então, nós olhamos aqui ele nessa disposição da substância branca, e nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui no meinho, nós vamos ter os conflitos dos músculos, da glândula adrenal, que a gente vai aprender hoje, e do baço. Né? Aqui também músculos, e aqui a glândula adrenal direita, e assim nós vamos encontrar os conflitos. O baço só está aqui desse lado, porque ele fica somente de um lado do nosso corpo, nós só temos um baço. E aqui, se vocês pegarem a sequência, começa com a calota craniana, o braço, as vértebras cervicais, o ombro. Então, quando tem um conflito, o foco de Ramme pode se instalar aqui, pode se instalar aqui na pelve, pode se instalar aqui no pé. Então, é muito importante nós olharmos esse mapa para nós entendermos onde está o conflito. Então, quando nós buscamos a lateralidade, nós já vamos saber se o conflito está do lado esquerdo, se está do lado direito, se está no ombro esquerdo, no ombro direito. Aí nós já vamos dar uma sequência, entendendo se esse conflito é com mãe ou filha, ou é com os parceiros, né, outras pessoas da vida da pessoa. Então fica muito fácil de localizar, não precisa nem fazer uma tomografia para entender aonde que está esse foco de Ramme, porque só com esses dados que nós colhemos na avaliação, nós já temos uma ideia de onde ele está e de uma forma muito correta e localizada. E quais são as características do mesoderma novo? Os esfíncteres do reto, da bexiga, do cérvix, da cárdia, que é aquela entradinha do estômago, e do piloro, que é a saída do estômago, eles consistem de musculatura estriada e possuem uma inervação inversa. Isso é, quando se relaxam, se abrem, e quando se contraem, se fecham. Então, essa musculatura dessas regiões do nosso corpo são ao contrário. Quando relaxam, eles estão em simpaticotonia. Então, é ao contrário, não é porque eu estou em simpaticotonia que eu vou estar contraída, eu vou estar relaxada. E quando eles se contraem, eles estão em vagotonia. Então, eu trouxe esse exemplo aqui de um homem que ele está se segurando no papel higiênico, descendo com um vaso, por quê? Porque ele está numa simpaticotonia. Então, quando eu estou com medo, quando eu estou apreensivo e o meu conflito é um conflito de incapacidade, como no caso dele, que eu não me sinto capaz de pular de paraquedas, eu estou com muito medo, então tem uma grande chance de ele defecar, porque o esfíncter dele vai relaxar devido a essa tensão. E aí, então, para entender melhor, os esfíncteres eles vão se abrir na fase ativa e vão se fechar na fase de cura. Aí, uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, vamos falar do intestino. O intestino, lembram no endoderma que o intestino na fase ativa, ele vai estar preso, ele vai estar sem movimento, ele vai estar preso. Isso no endoderma. E na fase de cura, né, e geralmente envolve conflitos de mágoa, na fase de cura ele vai relaxar. Então a pessoa vai fazer diarreias, na crise epileptoide, vai soltar esse intestino. Quando nós falamos em intestino, em endoderma, a configuração é diferente. E quando nós falamos em esfíncter, aí nós estamos olhando para outra questão. Então, nós temos que identificar se esse conflito que a pessoa está trazendo do intestino dela, que ela não está conseguindo ir no banheiro, se esse conflito é do endoderma, porque aí o comportamento é totalmente diferente, ou se esse conflito está especificamente no esfíncter, no finalzinho do intestino, onde digamos assim, as fezes não estão saindo, porque aí é um conflito relacionado ao mesoderma novo. Então, aqui as coisas vão começando a se subdividir agora. A nova medicina germânica refere-se aos órgãos controlados pela medula cerebral como grupo de luxo. A característica especial desse grupo, por que grupo de luxo, é que eles realmente melhoram suas funções após um dano temporário funcional. Por exemplo, um tecido ósseo se descalcifica durante a fase ativa e começa lentamente a se recalcificar durante a fase PCL. Vou interromper um pouquinho aqui para falar com vocês sobre isso, isso é muito importante. É grupo de luxo por quê? Porque quando eu tenho essa perda óssea, por exemplo, falando especificamente dos ossos,
O meu objetivo é deixar esse osso mais forte. Então, imagine um calo ósseo, quando eu tenho uma fratura. Depois que eu tenho uma fratura, nunca mais esse osso quebra nesse lugar do calo ósseo. É muito, extremamente raro que aconteça uma fratura ali, porque o osso ficou extremamente forte. Então, sempre que eu tenho um conflito do mesoderma novo, quando eu vou entrar na fase de cura, eu vou deixar esse tecido extremamente mais resistente. Por isso que é chamado de grupo de luxo. Aí vamos falar um pouquinho da musculatura lisa, porque a musculatura lisa, nós não temos controle consciente sobre ela. Então, na fase ativa, nós vamos ter um fortalecimento local, né, espessamento onde esse órgão é afetado. Por quê? Porque mesmo que ela esteja caracterizada como músculo, ainda tem características do mesoderma antigo. Então, vai aumentar a inervação, vai ter espasmos, enquanto o resto, falando especificamente do intestino aqui, né, para dar um exemplo, não há peristaltismo, sem haver paralisação. Ou seja, como eu falei na aula anterior para vocês, os médicos chamam de ilho paralítico, mas não é isso que realmente acontece. Aí vai ter uma cólica envolvendo na fase de cura todo o intestino. E em comparação à musculatura estriada, o que vai acontecer? Ela vai ter uma paralisia do músculo, aguda ou progressiva, e necrose desse músculo afetado. Então, na lisa, nós vamos ter um espessamento ainda, mas na estriada, nós vamos ter uma necrose desse tecido, nós vamos ter perda das células dos músculos. E na fase de cura, nós vamos ter restauração desse tecido e relaxamento desse tecido. E durante a crise epilética, nós podemos encontrar crises tônicas, clônicas e cólicas, que são um sinal de que a função muscular está retornando e que a paralisia muscular está acabando. Por que eu trouxe essa diferenciação entre musculatura lisa e estriada? Por mais que nós vimos a musculatura lisa no mesoderma antigo, agora nós vamos focar muito em musculatura estriada no mesoderma novo. E quando a gente fala crise epilética, porque quando a gente fala em músculos, a gente não chama a crise epileptoide, que está lá no meio entre a fase de cura A e a fase de cura B, a gente não chama de crise epileptoide. Quando a gente se refere a músculos, nós vamos chamar de crise epilética. E aí, nós vamos entender também a questão do processo de câimbras. Quando eu tenho câimbras na minha panturrilha ou em algum lugar do meu corpo, eu estou na fase de cura de um processo de autodesvalorização da musculatura estriada, mas eu estou na crise epilética. Então, a câimbra sempre é uma fase de cura que está no meio da fase de cura A e da fase de cura B, quando falamos em músculo. E nós não chamamos de crise epileptoide, sim de crise epilética. E considerando que o significado biológico dos SBS, né, controlados pela medula do grupo de luxo, está no final da fase de cicatrização, a constelação da medula tem que ser compreendida também nesse ponto de vista. Então, por mais que a gente vá olhar sobre as questões, né, das constelações esquizofrênicas dentro da parte de psiquiatria, o Dr. Hammer, na tabela dele, ele já gosta de abordar sempre essa questão um pouquinho antes, quando a gente está falando do tecido específico. Aí depois nós vamos ver mais profundamente cada um desses tipos de constelações. Mas aqui só para dar uma introdução para vocês, uma constelação da medula, porque vai acontecer, né, como vocês sabem, também na medula, 2 focos de Hammer, um de cada lado. Então, em cada hemisfério encefálico, pode ser que tenha um foco de Hammer, um do lado direito e um do lado esquerdo. Porém, esses focos podem estar na fase ativa, os dois, pode estar na fase de cura, ou podem estar na crise epilética ou epileptoide, no caso epilética relacionada aos músculos. E a constelação da medula cerebral se manifesta psicologicamente chamada de megalomania. Vocês, até vou voltar aqui, eu tô com, aí. Então vamos falar da megalomania. Alguém aqui conhece alguém que conta muita vantagem? Que a pessoa só abre a boca para dizer o meu carro é o melhor, a minha casa é o melhor, o meu curso é o melhor. Então isso é uma megalomania.
Então, dando uma introdução para vocês da parte da psiquiatria, sempre que nós encontramos uma pessoa que é assim, nós já sabemos que ela está com uma constelação esquizofrênica na medula cerebral, ou seja, ela tem um conflito de autodesvalorização extremamente importante, e ela, para não viver essa incapacidade, essa autodesvalorização, ela faz 2 focos de Hammer e ela entra num surto, ela sai da consciência. Então, sempre ela vai contar vantagem, porque tudo isso para camuflar, é um instinto de sobrevivência, para camuflar a minha real incapacidade. Então, quando falamos em megalomania, nós falamos nesse sentido, de pessoas extremamente autodesvalorizadas, que se sentem autodesvalorizadas através da sua percepção, que sofreram muitos conflitos de autodesvalorização, e nesse momento elas encontraram um recurso de sair da realidade através da instalação de 2 focos de Hammer, um em cada hemisfério cerebral, para que ela consiga sobreviver a esse conflito. Ficou claro para vocês isso? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Dependendo dos órgãos ou tecidos envolvidos, cada constelação apresenta um tipo específico de megalomania. Mas isso a gente vai se aprofundar no próximo módulo, como eu já expliquei para vocês. O significado biológico da constelação atua de acordo com o significado biológico dos órgãos controlados pela medula cerebral e se encontra no final da fase PCL. Ou seja, o significado biológico desses órgãos é completo no final da fase de cura, mas ele abrange todo o SBS, todo o processo. Consequentemente, vemos megalomania em todo o processo, enquanto existem 2 focos de Hammer, cada um em um hemisfério, não importando se esses focos estão na fase ativa ou na fase de cura, porque a partir do momento que a pessoa instala os 2 focos de Hammer, ela vai sair da realidade e ela vai começar a entrar no estado de megalomania. E aqui eu trouxe, né, da tabela do Dr. Hammer só para vocês entenderem esses focos. Então, nós podemos encontrar na megalomania 2 focos de Hammer na fase ativa, um foco de Hammer na fase ativa e outro na fase de cura, um foco de Hammer, por exemplo, na fase ativa e outro foco de Hammer na fase epilética ou epileptoide. Lembrando que epilética se relaciona quando o foco é no músculo. Então, aqui a pessoa está com foco de Hammer na região do ombro, e se for ósseo, é uma crise epileptoide. Agora, se for muscular, aí a gente chama, se for no músculo do ombro, a gente chama de crise epilética. Aí nós também podemos encontrar 2 focos de Hammer na fase de cura, ou 2 focos de Hammer na crise epileptoide ou na crise epilética. Então é muito simples de compreender. E qual que é a característica de uma constelação megalomaníaca, né? Qual que é a característica? É uma autossuperestimação relacionada a 2 conflitos de autodesvalorização. A pessoa sofreu um conflito e ela não deu conta daquilo e de repente sofreu mais um conflito. Então, ela está com 2 conflitos de autodesvalorização, independente da fase, se é fase ativa, fase de cura, independente disso, ela está com esses 2 conflitos. O importante é que os 2 conflitos têm que estar contralaterais, um de cada lado do cérebro. E essa constelação megalomaníaca permite que a pessoa consiga sair do duplo conflito envolvendo sua autoestima. Como ele se sente desvalorizado, ele acaba desenvolvendo a megalomania.